Vamos lá, pessoal, 16, vamos na tela, já embargos à execução. Então, ponto importante sempre para a gente, artigo 884 da CLT, já vamos colocar aqui, embargos à execução. Então, os embargos à execução são o principal meio de defesa do devedor na execução e, de acordo com a CLT, sua apresentação. Está aqui tudo no 884, o que nós temos aqui no 16? Ó, letra E, deve ser feita no prazo de 5 dias, contado da garantia do juízo, e deve conter alegações de cumprimento da decisão do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Parágrafo 1º. Então, 884, parágrafo 1º, vamos lá, ó, prazo de 5 dias contado a garantia do juízo, que pode ser uma penhora, nomeação de um bem, a penhora, apresentação de carta de fiança bancária, tanto faz. Eu tenho ali a garantia do juízo, e depois dessa garantia do juízo eu tenho 5 dias para apresentação desses embargos. E as matérias, as alegações, são o quê? Cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Qual que é o maior cuidado que a gente precisa ter em relação ao prazo? Pô, simples, né? 5 dias. Só que qual é a ideia aqui do prazo? Camarada, olha, embargos à execução, ele lembra de recursos. Não é, é uma petição. É uma petição. Mas o cara lembra de recursos, 8 dias. Não. Embargos à execução é uma petição que a gente apresenta no processo de execução, ok? Depois, deve ser feita em peça apartada, diferente da peça apresentada pelo executado para impugnação à sentença de liquidação. Bom, não tem nada a ver. Uma coisa é você ter os embargos à execução, outra é impugnação à sentença de liquidação. Ó, e o que acontece? A impugnação à sentença de liquidação também é peça apartada, ok? Então, ó, B, deve abranger alegações meramente jurídicas, não sendo admitida discussão fática, porque não tem produção probatória. Errado. Também, errado, ok? C, deve ser feita no prazo de 10 dias. Não. Depende da garantia do juízo, inclusive se a executada for entidade filantrópica. Não. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º do 884 fala. Parágrafo 6º do 884 fala que as entidades filantrópicas e os membros da sua diretoria não precisam garantir o juízo para apresentar os embargos à execução. Tá bom? Então, matamos 17. Bora lá na tela. Já procedimento sumaríssimo, extremamente importante. Já anotei uma vez, vou anotar de novo. Artigo 852-A e seguintes da CLT, 852-A e seguintes da CLT, no procedimento sumaríssimo, a ser adotado nos dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Perfeito, a informação está correta. Qual é o dado que eu vou pegar aqui? Ó, não é possível a realização da citação do reclamado por edital, sendo necessário que o reclamante indique corretamente o nome e endereço do reclamado. Essa é uma regra importante que está no 852B da CLT. Não tem notificação por edital. O camarada tem que colocar na petição inicial o endereço correto, nome correto. Ah, mas eu não sei o endereço, então você não vai ajuizar pelo rito sumaríssimo. O endereço está errado, vai extinguir a ação. Ou você faz a notificação postal no endereço correto, ou você não faz, o processo é extinto. Não tem notificação por edital. Simples assim, lembra disso. Depois, podem ser ouvidas 2 testemunhas para cada fato? Não, pessoal. Uma das maiores pegadinhas que nós temos em relação ao número de testemunhas no processo do trabalho é essa.
Pode ser no sumaríssimo, pode ser no ordinário, pode ser no inquérito para apuração de falta grave, independentemente do procedimento que for, o número de testemunhas nunca é por fato, é por parte. Nunca é por pedido, é por parte. Cada parte tem até 2, até 3, até 6. Não é por fato, não é por pedido. Isso é uma pegadinha que as bancas adoram, ok? Depois, administração pública direta, autárquica, fundacional, não terá o privilégio do prazo em dobro para recorrer, elas não vão participar. Elas não participam do procedimento sumaríssimo, estão excluídas, é o parágrafo único do 852A. Administração pública direta, autárquica, fundacional, está excluído do sumaríssimo. Ok? Só a sociedade de economia mista e empresas públicas que participam porque elas têm a natureza de direito privado. C. Somente é cabível recurso de revista por violação direta da Constituição Federal? Não, não é só por isso, não. Parágrafo 9º do artigo 896 da CLT fala que, além de violação da Constituição Federal, se tem violação de súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. Informação bem recorrente em relação à parte de recursos. Então, pega o parágrafo 9º do 896. No sumaríssimo, eu só posso alegar no recurso de revista violação da Constituição Federal, violação de súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Depois, todos os incidentes e exceções que podem interferir no prosseguimento do processo serão decididos no prazo de 24 horas? Não, é na hora, de plano, na hora, na própria audiência, ok? Não tem prazo aqui. 18, questão 18. Em relação à dinâmica, ou seja, o desenvolvimento da audiência trabalhista, devem ser considerados aspectos que envolvem a presença das partes e também a prática de atos no seu curso, entre os quais a audiência, galera, tema sempre importante para a gente. Então, presença das partes, prática do ato, entre os quais, o que nós temos aqui, ó? Vamos puxar artigo 850 da CLT, que vai falar de razões finais. Terminada a instrução, terminada a produção das provas, as partes poderão apresentar oralmente suas razões finais em 10 minutos para cada uma, após o que será renovada a proposta de conciliação. Encerrou a instrução, não tem mais provas a serem produzidas. Eu tenho 10 minutos para as minhas razões ou alegações finais, você também. Depois a gente renova a proposta de conciliação, que é aquela segunda tentativa obrigatória de conciliação, que a gente tanto fala. Então, renovar a proposta de conciliação significa realizar a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Ok? Olha a letra A, qual é o erro? Apresentada a defesa e em seguida o juiz interrogará as partes e se houver as testemunhas presentes, além do perito judicial, sempre que houver questionamento sobre a validade do laudo. Olha o que acontece, apresentação de defesa e em seguida o juiz interroga a partes e se houver as testemunhas presentes, além do perito. O perito não é obrigatório de você ouvir se tiver questionamento sobre validade do laudo. Não, o juiz que vai definir, definir se eu tenho aqui a necessidade de ouvir o perito ou não. Tá estranha. Realmente, aqui, C, a apresentação da defesa escrita após o que será realizada a primeira tentativa de conciliação. Não, a apresentação da defesa escrita pelo 847 da CLT já foi antes da audiência pelo PJE. Então, o 847 da CLT diz que se você for apresentar a defesa escrita, tem que ser antes da audiência pelo PJE. Se for verbal, aí sim, na audiência, em 20 minutos. Então, está errada aqui. Depois, ratificação pelo reclamado dos termos da defesa escrita. Óbvio que não está doido. Você vai ratificar a defesa que você apresentou? Óbvio que não, tudo errado.
Concessão de vistas ao reclamante dos termos da defesa após o que será realizada a primeira tentativa de conciliação. Não, primeira tentativa de conciliação é antes, artigo 846 da CLT aberta, a audiência faz a primeira tentativa de conciliação, depois vai para a parte de defesa, ok? Então, está errado aqui. Depois você concede vistas da defesa. 19, bora lá. 19, mudamos de TRT, agora estamos no TRT, Santa Catarina, 12ª região. Bora lá. Um concurso de TRT que foi considerado mais difícil, ali 2022, 2023, o mais difícil até hoje, né? Até hoje, 2024. No processo de trabalho, ao reclamado compete, antes de discutir o mérito, apresentar as defesas de natureza processual alegando. Então, ó, um ponto aqui que a gente puxa do processo civil com um cuidado específico. Então, eu tenho aqui as preliminares de mérito. Então, eu tenho as preliminares de mérito. Qual que é o grande cuidado que existe aqui? Tem uma preliminar de mérito do CPC, que está no 337, que é no processo civil uma preliminar, e aqui no processo de trabalho não é, que é exatamente o que? A letra A. Exatamente a letra A, incompetência territorial. Incompetência territorial é preliminar de mérito na prova de processo civil. Está no 337 do CPC. Se a prova for de processo civil, incompetência territorial é uma preliminar de mérito. Vai ser alegado na contestação. Só que aqui na prova de processo do trabalho, isso vai ser alegado quando, em exceção de incompetência antes da contestação, lá no artigo 800 da CLT, ok? Por isso que a gente descarta, vamos lá para a questão assertiva correta, ó, defeito de representação, se aberto o prazo para regularização, a parte não atender a determinação judicial. Tem algum problema em relação aqui à representação, abriu o prazo, não regularizou, você vai alegar essa matéria. Está lá no 337. Incompetência, tchau. Perempção com extinção do direito de acesso à justiça em razão de ter o autor dado causa a 2 arquivamentos consecutivos. Não, você tem que ver a questão da ausência das audiências. Pode ser também a ausência, a redução a termo da reclamação trabalhista verbal. Então, conceitos, hipóteses não estão perfeitas ali. Convenção de arbitragem, bastante haver cláusula compromissória no contrato de trabalho. Não, você tem que ter concordância ou iniciativa do trabalhador. Então, não é só bastar, não basta só estar no contrato de trabalho. E depois falta ou caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminares, é que não se aplica no processo de trabalho. Você não exige caução, pagamento ou nenhuma outra prestação como preliminar para ajuizar a ação trabalhista. A gente sabe que o acesso ao Poder Judiciário ele é gratuito, não tem depósito nenhum, não tem pagamento de custas prévias, nada disso. Então, não se aplica esse dispositivo, esse inciso ao nosso processo do trabalho. Bora para a 20. 20 de 30, custas relativas ao processo do trabalho. Eu já vou puxar, então, o artigo 789 da CLT, que vai falar de custas. Acabei de falar que não tem aqui custas prévias, né? A gente não tem que pagar custas prévias para ajuizar a ação, a gente não tem que pagar honorários periciais prévios para iniciar uma perícia, nada disso. E aí surge a questão sobre custas. Quanto às custas relativas ao processo do trabalho, o que nós temos aqui, meus amigos? Muito cuidado, muito cuidado. A correta é a letra A, por causa de decisão do Supremo. Artigo 844 da CLT. Muito cuidado. Muita gente iria errar esta assertiva. Olha o que está errado.
Por que está certo? A parte autora, ainda que beneficiária, será condenada ao pagamento de custas em caso de ausência e injustificada audiência. Está certo. A parte beneficiária da justiça gratuita vai ser condenada ao pagamento de custas? Vai. Por quê? Porque é uma situação específica do artigo 844 da CLT, porque essa parte autora, ela faltou de forma injustificada à audiência. Então, eu ajuizei uma ação. Eu tenho benefício da justiça gratuita. A audiência seria hoje. Eu faltei, não dei nenhuma justificativa, não justifiquei. Eu vou ser condenado ao pagamento de custas. O meu processo, ele vai ser arquivado. Eu vou ser condenado ao pagamento de custos processuais. Mas eu tenho justiça gratuita. Não interessa. Quando o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade sobre o pagamento de custas, de honorários, de sucumbência e honorários periciais envolvendo os beneficiários da justiça gratuita, ele colocou que, salvo o artigo 844 da CLT, se for a hipótese do 844 da CLT, vai haver aqui sim a condenação. Não tem problema não. O beneficiário da justiça gratuita vai ser condenado. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Beneficiário da justiça gratuita hoje não paga custas genéricas, não paga honorários de sucumbência, não paga honorários periciais. Mas se forem custas do arquivamento do processo, porque ele faltou à audiência injustificadamente, paga sim, tá bom? Muito cuidado em relação a isso daqui. Bora lá, ó. B, a isenção do seu pagamento não abrange a sociedade de economia mista, mas alcança as entidades fiscalizadoras do exercício. Não vai alcançar as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, vão pagar custas normalmente. C, não ocorre deserção do recurso da empresa em liquidação ou em recuperação pela falta do seu pagamento. Empresa em liquidação extrajudicial tem que pagar sim as custas, senão vai haver a deserção. Em recuperação judicial que não precisa. Nos dissídios individuais, não sendo líquida a condenação, as custas incidirão à base de 2% sobre o valor da causa. Não, vai ser sobre o valor que o juiz determinar, o juiz aqui fixar. Então, o juiz determinar, o juiz fixar, ok? Em caso de acordo, se de outra forma não for convencionado, as partes serão calculadas com base no respectivo valor acordado e serão pagas pelo reclamado? Não, metade, metade. Se não tiver nada estipulado sobre o pagamento de custas no acordo, a gente vai pagar metade, metade. Beleza? Tranquilo? Questão boa aqui, difícil por causa da letra A. Assertiva, realmente ela foi difícil por causa desse entendimento do Supremo. E aí nós vamos agora para a questão 21. Desconsideração. Vixe, cai demais. 855A da CLT foi um dos temas que mais caíram depois da reforma trabalhista. O 855A da CLT foi inserido pela reforma trabalhista. Choveu de 2017 para cá, 2018 para cá. E aí, vamos lá. A desconsideração da personalidade jurídica é aplicável ao processo do trabalho, sendo que, rapidinho, galera, o que é a desconsideração da personalidade jurídica para quem nunca ouviu falar? Eu ajuizei a ação em face da empresa alfa, ok? Consegui a condenação da empresa alfa. O patrimônio da empresa alfa que vai suportar essa condenação. Eu vou receber da empresa alfa, é o patrimônio dela, eu vou penhorar bens da empresa alfa, vou retirar os bens do patrimônio da empresa alfa. Tudo é empresa alfa. E os sócios? Não, no primeiro momento os sócios não tem nada a ver com essa condenação, não vão pagar essa condenação. O patrimônio do sócio não tem nada a ver com isso, porque a gente tem aquela clara divisão entre patrimônio das pessoas físicas e patrimônio das pessoas jurídicas. Eu condenei a empresa alfa, ela vai me pagar. Só que no processo eu começo a tentar receber da empresa alfa e não
recebo. Não tem patrimônio da empresa alfa. Aí o que acontece? Eu vou iniciar o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para trazer os sócios para o processo, a fim de que eu possa penhorar os bens dos sócios. Então, eu desconsidero a personalidade jurídica e vou para cima dos bens dos sócios. É assim que vai funcionar, ok? Com base no 855A da CLT, o que eu tenho aqui, ó? O mais importante sobre esse tema é a questão da recorribilidade, se eu posso recorrer ou não da decisão da desconsideração. E a resposta vai ser depende. Por isso que as bancas gostam tanto. Depende do quê? Depende do momento em que essa decisão foi proferida, do tipo de processo que essa decisão foi proferida. Como assim? Vamos lá. Se foi no processo de conhecimento que o juiz decidiu a desconsideração, nós vamos considerar que é uma decisão interlocutória. E aí, como decisão interlocutória, na regra geral do processo de trabalho, não cabe recurso. Ok? Depois, foi no processo de execução. A gente estudou que decisão do processo de execução, o recurso que eu utilizo é o agravo de petição. Se foi pelo relator no tribunal, é uma decisão monocrática, de decisão monocrática cabe agravo interno. Então, isso que eu vou analisar. Foi no processo de conhecimento, então não cabe recurso. Foi no processo de execução, cabe agravo de petição. Foi no processo em sede de tribunal, agravo interno. Olha a letra C. Da decisão proferida pelo relator, ou seja, no tribunal, o que eu tenho? Acolhendo ou rejeitando a desconsideração requerida originalmente, caberá agravo interno. Então, ó, da decisão proferida pelo relator, acolhendo ou rejeitando a desconsideração, caberá agravo interno, cabe agravo interno, ok? Esse é um ponto importante para a gente. Olha a letra A. O incidente de desconsideração, cadê? O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento e no cumprimento definitivo, não sendo cabível no cumprimento provisório da sentença. Não tem nenhuma exclusão expressa pelo legislador, nada disso. Não existe nenhuma norma excluindo essa situação, ok? Depois, B, deve ser instaurado o incidente ainda que a desconsideração seja requerida na petição inicial. Não, a gente só vai ter um incidente, um pequeno processo dentro daquele principal, se eu requeiro no curso do processo. Como assim? Ajuizei uma ação em face da empresa alfa. No curso do processo, eu requeiro a desconsideração. Aí vai ser iniciado um incidente, um pequeno processo dentro daquele para avaliar se desconsidera ou não. Agora, se eu já requeri a desconsideração na petição inicial, tudo vai ser num único processo. Não vai ter formação de incidente. D, a instalação do incidente como regra não suspende o processo. Errado, vai suspender o processo para a gente analisar a situação. E é instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa serão citados para manifestar-se no prazo de 15 dias, ok? E aqui, ó, o 855A remete ao 133 a 137 do CPC, tá expresso. Então, algumas informações estão no 855A, outras estão no CPC, no 133 a 137, ok? A assertiva C, que era a nossa assertiva correta, ela está no 855A da CLT, que seria a questão do cabimento do recurso, tá bom? Bora lá para 22. Vamos lá para a 22, de acordo com também... aqui já mudou o TRT, já fomos para 2022, TRT de Goiás, 18ª região. De acordo com a CLT, nós vamos considerar aqui 5 situações e depois, ó, podem ser réus de reclamatória submetida ao procedimento sumaríssimo apenas quais? Então, vamos lá, pessoal. Olha o que nós temos aqui. Artigo
852A da CLT, parágrafo único. Exclui quem? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas. Essa galera aqui não vai participar do procedimento sumaríssimo, estão excluídas. Elas participam só do procedimento ordinário, tá? Então essa galera eu vou excluir e eu quero saber quem é que pode participar. Então, olha aqui, vamos lá. A número 1, empregadora doméstica. Pode? Pode. Beleza. Empresa em recuperação judicial? Pode. Não está excluída ali, não. O banco atual, que é uma sociedade de economia mista? Pode. Tranquilo. E uma fundação pública? Não. Fundação pública não pode. Autarquia? Não pode. Ó, que questão simples para a gente. 1, 2, 3. Podem. Letra C. Quem pode? 1, 2, 3. Empregador doméstico, recuperação judicial, sociedade de economia mista. Ok? Só vai ser excluída União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas. Sociedade de economia mista não é excluída. Fundação pública não é excluída porque, como eu já falei, apesar de fazerem parte da administração pública indireta, possui natureza de direito privado. É como se fosse a padaria da esquina, ok? Padaria da esquina participa? Participa. Então, sociedade de economia mista, empresa pública também participa. Recuperação judicial não tem norma excluindo absolutamente nada, tá bom? Então, matamos aqui, era só lembrar do 852A, parágrafo único, ele cai muito em prova, tem que tomar bastante cuidado com ele, tá bom? Bora lá para 23. Vamos lá para a questão 23 de 30. Daqui a pouco estamos chegando ali ao final, 23 de 30, estamos no TRT 18ª região, prova que ocorreu em 2022. Então, bora aqui na tela. O Cícero propôs ação trabalhista em face do seu ex-empregador, o Banco Poupe Aqui, perante a vara do trabalho da localidade em que reside. Ó, estranho, hein? Tá errado? Tá. Vamos parar aqui. Tá errado. Por quê? Ação trabalhista, pelo 651 da CLT, eu tenho que ajuizar no local de prestação de serviços. Não era o domicílio. Por que esse camarada ajuizou a ação onde que ele reside? Diante da facilidade e para ter o pleno acesso à justiça. Não, nada disso, pô, já está errado. Então, já vimos que aqui está errado. 651 da CLT fala que é o local da prestação dos serviços. Tá, beleza. Tá errado. Tá, como é que eu vou demonstrar esse erro? Como é que o réu vai demonstrar esse erro? Como é que o Banco Poupe Aqui vai demonstrar esse erro? Aí eu vou puxar o artigo 800 da CLT, que também choveu em prova nos últimos anos, porque foi totalmente modificado pela reforma trabalhista. Ele não foi incluído, ele foi modificado total, meus amigos. Artigo 800 da CLT. Artigo 800 da CLT, que fala da exceção de incompetência, que é a forma que o reclamado possui para demonstrar que a ação não foi ajuizada no local correto, ou seja, é a forma adequada para o réu, somente o reclamado, arguir a incompetência relativa, a incompetência territorial. O réu pretende, aí vamos lá, vou continuar. O réu pretende arguir exceção de competência territorial. Nessa situação, com base no que dispõe a CLT, deverá fazê-lo. O que o artigo 800 da CLT traz para a gente? No prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência. Eu tenho 5 dias a contar da notificação. Recebeu a notificação, começa a contar o prazo de 5
dias, ok? E tem que ser antes da audiência. Então, recebi a notificação, a audiência marcada no máximo até 5 dias da notificação, porém, antes da audiência, eu vou apresentar a exceção de competência que vai suspender o processo e vai desmarcar aquela audiência. Qual que é o cuidado? Não são 5 dias antes da audiência, não. São 5 dias a contar da notificação e tem que ser antes da audiência. Então, imagina, recebi a notificação hoje. Olha o cuidado, olha a diferença. Recebi a notificação hoje. Audiência daqui a 30 dias. Não são 5 dias antes da audiência. São 5 dias a contar de hoje. A audiência é daqui a 30 dias. Mas eu tenho 5 para apresentar a exceção de competência. Viram a diferença? Se fossem 5 dias antes da audiência, a audiência daqui a 30 dias, eu teria 25 dias para apresentar. Não. A audiência pode ser daqui a 4 meses, 6 meses. Eu tenho 5 dias a contar do recebimento da notificação. Recebi a notificação, vou começar a contar o prazo de 5 dias, ok? Sempre por escrito. Neste caso aqui tem que ser por escrito. No prazo para a juntada da contestação, não. Por escrito ainda, ou ainda de forma oral, não. Em audiência, não. É só por escrito e não é na audiência, é antes da audiência. Como matéria preliminar da defesa dentro de 10 dias após a notificação, não. Preliminar da defesa é lá no CPC, ok? Apenas por escrito em audiência, não. Já acabou, morreu, é antes da audiência. Tá bom? Questão importante. Exceção de competência, como eu falei, caiu muito nos últimos anos. A gente tem que ficar de olho realmente, ok? Então, bora lá para a questão 24. 24 de 30, Vamos tomar cuidado. Aqui, vamos tomar cuidado. Artigo 775-A da CLT. E qual é o cuidado que a gente tem que ter? Existem duas situações no processo do trabalho. Uma que é chamado recesso da Justiça do Trabalho. O recesso da Justiça do Trabalho, deixa eu anotar aqui. O recesso da Justiça do Trabalho, quando a Justiça do Trabalho fecha, é do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Então, no dia 20 de dezembro a dia 6 de janeiro, é o recesso da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho fecha, só fica para questões urgentes. Mas vamos colocar que a Justiça do Trabalho fecha. O servidor não trabalha, o juiz não trabalha, não tem nada, tá bom? Só questões urgentes ali. Agora, qual é a outra situação? Do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu tenho a suspensão dos prazos processuais, artigo 775-A da CLT. Eu tenho a suspensão dos prazos processuais. Eu não tenho realização de audiências e nem sessões de julgamento. Então, qual que é a ideia aqui? Do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, a Justiça do Trabalho está fechada. 7 de janeiro, a Justiça do Trabalho abre, mas continua sem ter prazo, sem audiência e sem sessão de julgamento. As audiências, sessões e prazos só voltam no dia 21 de janeiro, ok? Então, do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, a Justiça do Trabalho está fechada. 7 de janeiro voltou. O serventuário voltou, o juiz voltou, mas os prazos não voltaram, continuam suspensos. Continua sem audiência, continua sem sessão de julgamento até o dia 20 de janeiro. 21 de janeiro volta tudo, ok? Tranquilo? Essa aqui é a ideia, isso que é o artigo 775-A da CLT, que a gente tem que colocar agora para acertar a questão. Então, vamos lá. O Juízo do Trabalho de Aparecida de Goiânia
publica uma sentença em 3 de janeiro, condenando a empresa Terra Plana a pagar verbas rescisórias à sua ex-empregada Vênus. Pretendendo recorrer da sentença, com base no que prevê a consolidação das leis do trabalho, a empresa deverá fazê-lo no prazo legal, contando-se o prazo a partir de. Olha o que acontece, galera. Estava dentro do recesso aqui, mas o camarada é tarado para o trabalho, problema dele, beleza. Ele não está proibido de publicar uma sentença no dia 3 de janeiro, aqui no meio do recesso. Ele não está proibido. Só que o prazo não vai começar. O prazo não vai começar. O prazo só começa quando? Depois, ou a partir do dia 21. Até o dia 20, esquece prazo. O prazo que começou está suspenso, o prazo que não começou não vai começar, ele só começa depois do dia 21, ok? Então toma muito cuidado aqui. O prazo ele só vai começar a ser contado no dia 21 de janeiro, quando voltam a fluir os prazos, pois o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, eles estão suspensos. O que acontece? Se você tinha um prazo que começou a ser contado no dia 16 de dezembro, por exemplo, aí você contou 16, 17, 18, 19, aí 20 não contou mais. Você vai voltar a contar no dia 21. Está suspenso. Então, você contou 16, 17, 18, 19. 20 já suspendeu. 20 de dezembro. Aí, 21 de janeiro, você volta a contar. Só que, neste caso aqui, como foi proferida a decisão no dia 3 de janeiro, ele não começa a ser contado. Só começa a ser contado a partir do dia 21, ok? Toma cuidado com 20. Não, 20 ainda está suspenso. Dia 20 de dezembro já está suspenso. Dia 21 de janeiro ainda está suspenso. Você vai contar até o dia 19 de dezembro e a partir do dia 21 de janeiro, ok? Por isso que, olha aqui, o A. 7 de janeiro, não, 7 de janeiro volta o trabalho. Acaba o recesso, mas prazo ainda não. 7 de janeiro, não. 20 de janeiro, não. 20 de janeiro, pô, ficou fácil, né? 20 de janeiro ainda está, inclusive o dia 20 de janeiro. Então só tinha uma ali, só a letra B. Questão mais simples. 20 ainda está, inclusive o dia 20. Só dia 21. Ok. Vamos para a 25. Agora, vamos lá, questão 25. O Arquimedes, o que ela arrumou para a vida dele? Deixa eu mudar de cor aqui. O Arquimedes, tendo contratado advogado particular, teve julgada procedente a sua ação trabalhista proposta em face da sua empregadora, empresa de segurança Águia de Ouro, tendo a Fazenda Pública do Estado de Goiás como litisconsorte por ter sido a tomadora dos serviços. Ok, houve terceirização, responsabilidade subsidiária, perfeito. O juízo condenou a empresa prestadora e de forma subsidiária a Fazenda Pública ao pagamento, além das verbas devidas decorrentes do contrato, também de honorários subcomerciais no importe de 20%. Ah, tá errado aí. Tá errado. 20% tá errado. 791A da CLT, que choveu em prova, porque foi inserido pela reforma trabalhista, foi uma das grandes mudanças da reforma trabalhista ao instituir os honorários advocatícios de sucumbência, ele fixa 2 percentuais, mínimo e máximo, 5 a 15%. Então tá errado, 20% é CPC, 20% é Código de Processo Civil. Aqui eu tenho 5 a 15%, ok? Analisando a hipótese, a luz, a sentença, ela está incorreta, ela está errada, mas vamos aqui para a letra C, ela está incorreta. Eis que o limite máximo
é de 15%, que é resultado da liquidação da sentença. Mínimo 5%, máximo 15%. Toma cuidado, questão de CPC, as bancas adoram tentar enfiar o CPC dentro do processo do trabalho, fazer essas pegadinhas, essas comparações. Letra A, ó, vamos lá. Letra A, incorreta na medida em que extrapola o máximo 10%, quando a fazenda pública, não, fazenda pública é 5 a 15 da mesma forma. B, incorreta é isso que no processo de trabalho não são devidos honorários, a ressalvada a atuação do sindicato. Isso era antes da reforma trabalhista. Realmente, antes da reforma trabalhista, só o sindicato recebia, advogado particular não recebia. Hoje recebe 5 a 15. E o sindicato continua recebendo? Continua, não perdeu não, tá? Toma cuidado com isso, já vi questão de concurso também. D, correta quanto ao máximo de 20%, não, esquece. Correta tanto em relação ao percentual quanto à fazenda pública, que também, tchau. Na percentual errado, esquece, lembra 5 a 15, informação importante, decoreba importante, que a gente vai aqui sempre levar para as provas, ok? Vamos ver, ó, pegadinha de cabimento de recurso. Típica pegadinha de cabimento de recurso, importantíssimo. Ora com mandado de segurança, ora com rescisória, com cautelar, dissídio coletivo, que é esse caso aqui, habeas corpus, a mesma coisa. Vamos ver qual que é a pegadinha importante sobre cabimento de recurso aqui, para você não cair nela. Vai cair na sua prova, você vai acertar, ok? Bora lá. 26. O Tribunal Regional do Trabalho julgou improcedente um dissídio coletivo de greve, condenando o sindicato autor a uma multa de R$100 mil por dia em caso de não restabelecimento das atividades consideradas essenciais. O autor pretende recorrer da decisão, ele poderá interpor. Vamos lá, ó, vamos lá. Responde rápido assim: o TRT proferiu a decisão, eu quero recorrer para o TST. Qual que é o recurso que eu vou interpor para o TST? Se você falou recurso de revista, você caiu na pegadinha. Por quê? Quando a gente fala qual que é o recurso que cabe para o TST, é automático o nosso cérebro falar recurso de revista. Porque no nosso estudo a gente acaba vinculando recurso de revista, TST, recurso de revista, TST. Claro, quem julga o recurso de revista é o TST. Só que o recurso de revista não é o único recurso julgado pelo TST. Não é, por isso que é pegadinha. O recurso aqui é o RO para o TST. O RO é uma pegadinha, é uma situação meio que excepcional. Olha o que acontece aqui, pessoal. Vamos fazer uma pirâmide, vai ficar apertadinho aqui, mas não tem problema não. Vou fazer uma nossa pirâmide aqui. Vara do Trabalho, TRT, TST. Vamos lá, ó. Vamos ajuizar uma ação trabalhista? O Bruno vai ajuizar uma ação trabalhista em face do estratégia. Onde que eu vou ajuizar essa ação? Qual dos 3 órgãos ali? Vara do Trabalho. Ok, beleza. Então eu venho aqui, ajuizo perante a Vara do Trabalho, que vai proferir uma sentença. Dessa sentença, eu vou interpor recurso ordinário para o TRT, que vai proferir um acórdão, e aí eu vou interpor o recurso de revista para o TST. Isso é o normal. Ó, tá ali o normal, o que acontece na maioria das vezes. Eu ajuizo a ação na Vara do Trabalho, que profere a sentença, eu interponho um RO para o TRT, ele julga através de um acórdão, eu interponho um recurso de revista para o TST. Isso é o normal. A gente chama de dissídio individual, porque começou na Vara do Trabalho. Só que vamos lá, vamos para situações excepcionais. Existem ações que não são ajuizadas, não são iniciadas na Vara do Trabalho. Elas já começam nos tribunais.
podendo ser no TRT ou no TST. Tem ação que começa direto no TRT, sim. Tem ação que começa direto no TST, sim. E nesses casos, nós não teremos recurso de revista. Olha o caso aqui que a questão trouxe, um dissídio coletivo. O TRT julgou improcedente um dissídio coletivo de greve. Onde que esse dissídio coletivo de greve começou? Aqui, ó. Aqui no TRT. Esse dissídio coletivo de greve não começou na vara do trabalho. Começou no TRT. É uma ação de competência originária do tribunal. Eu vou recorrer, como julgou improcedente, eu vou recorrer para o TST. Só que, vamos lá, não é o recurso de revista. Por quê? Você vai pensar que o primeiro recurso é sempre o RO. O processo começou no TRT. Primeira decisão foi do TRT. Primeiro recurso que eu vou interpor é o RO. RO para o TST? Sim. Ora, eu interponho recurso de revista para o TST, quando o processo começa na vara do trabalho. Ora, eu interponho recurso ordinário para o TST, quando o processo começa no TRT. Você tem que ver onde que o processo começa, para saber qual é o recurso que você vai interpor para o TST. Neste caso aqui, é um dissídio coletivo. Poderia ser um mandado de segurança que começou no TRT? Mesma coisa. Uma ação rescisória que começou no TRT? Habeas corpus que começou no TRT? Ação cautelar que começou no TRT? Tudo igual. Vou colocar duas súmulas, 158 e 201 do TST, que tratam exatamente da matéria. Só que aqui eles colocaram o dissídio coletivo e as súmulas, elas falam sobre mandado de segurança e ação rescisória. Mas é a mesma ideia. É que, com base nas súmulas, as bancas sempre colocavam mandado de segurança rescisória. Aqui mudou, um dissídio coletivo. Poderia ter colocado uma ação cautelar que começou no TRT. Ó, um habeas corpus que começou no TRT. Mesma coisa. Ok? Neste caso, começou no TRT, RO para o TST, letra A. A de amor. Recurso ordinário. TST, 8 dias. Ó, B, 10 dias. Tem algum recurso de 10 dias? Não. 10 dias? Não. Qual que era o grande problema aqui? Letra E, recurso de revista não é o recurso de revista. A C, agravo de petição, você já mandava para qualquer lugar, porque agravo de petição é na execução. Tá falando de execução aqui? Não, nenhuma. Então, agravo de petição você já mandava fora. B e D já jogava fora por causa do prazo de 10 dias. Você ficava entre a e a E, que era perigosa. Ok? Então, toma cuidado. Não vincula automaticamente recurso de revista a TST. Pensa, dá uma olhada, vê onde que o processo começou, para a gente ver se cabe o recurso de revista ou RO. Na questão 7, era o recurso de revista, por quê? Porque o processo tinha começado na vara do trabalho, porque você falava numa sentença, depois do julgamento, pelo TRT, aí você interpunha o recurso de revista para o TST. Aqui não, começou no TRT, chega ao TST por RO. Essa hipótese de cabimento do RO está expressa no 895, inciso 2º da CLT. Ok. Não caiam aqui nessa pegadinha. 27 de 30, vamos lá chegando nas últimas. No final, Vênus distribuiu na cidade de Caldas Novas, no top demais, aguinha quente, pá, Caldas Novas é bom demais, Rio Quente ali, reclamatória trabalhista em face da sua empregadora doméstica, era, cobrando da mesma as verbas rescisórias que não foram pagas na rescisão contratual e indenização por danos morais, ok? Então, na cidade de Caldas Novas.
A prestação de serviço se deu na cidade de Anápolis. Opa, então, de novo, está errado. Se ele prestou os serviços na cidade de Anápolis, o 651 da CLT diz que a gente deveria ter ajuizado em Anápolis e não em Caldas Novas. Está errado. Então, nessa situação, com base no que prevê a CLT, poderá arguir exceção de competência territorial. Vamos puxar aqui o artigo 800 da CLT, nós já fizemos uma questão dessa daqui. O artigo 800 da CLT diz o quê? O réu, recebida a notificação, tem o prazo de 5 dias antes da audiência. Então, recebida a notificação, começa o prazo de 5 dias para a apresentação da exceção de incompetência e tem que ser antes da audiência, ok? Então, a gente tem aqui a letra A, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência, impeça que sinalize a existência dessa exceção. Isso daqui está expresso no artigo 800. 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, peça que sinalize a existência dessa exceção, ou seja, com nome. O que ele está querendo dizer? O que o legislador está querendo dizer aqui com o nome exceção de competência? Bota ali na petição o nome exceção de incompetência. Só isso. B, no prazo de 10 dias a contar da notificação, esquece. Como matéria preliminar de defesa, não, isso aqui é CPC, já falei com vocês outra vez. D, em audiência antes da apresentação da defesa, não, errado. Em até 5 dias antes da audiência, não, cuidado. Como eu já falei na outra questão, não são 5 dias antes da audiência. Tem que ser antes da audiência, mas em 5 dias contados da notificação. Ok? Toma cuidado com isso daqui. 28. Vamos para a nossa questão 28. A empresa de transportes rodoviários, carga total, interpõe agravo de petição contra a decisão do juiz na execução do processo do trabalho movida por Afrodite, sua ex-empregada. O juiz denega seguimento ao agravo de petição sob fundamento de intempestividade. Então tá aqui. O juiz denega seguimento ao agravo de petição. Negou seguimento ao agravo de instrumento. Vamos utilizar aquela rima. Negou seguimento, agravo de instrumento. Aqui, ó, intempestividade significa juízo de admissibilidade negativo. O recurso está trancado. Juízo negativo de admissibilidade. Denegou o segmento, agravo de instrumento. Aqui a rima funcionou e ajudou, ok? Então, ó, o juiz denegou o segmento ao agravo de petição por intempestividade, pretendendo recorrer da decisão, a empresa poderá apresentar. Vamos aqui recorrer dessa última decisão, da decisão do juízo negativo de admissibilidade. O que nós temos aqui, meus amigos? Agravo de instrumento no prazo de 8 dias sem suspensão da execução. Isso é importante. O agravo de instrumento, recurso cabível, prazo de 8 dias, que é a regra geral do processo do trabalho, sem suspensão da execução, porque nós sabemos que os recursos trabalhistas não têm efeito suspensivo, só tem efeito devolutivo. Então, eu vou interpor o recurso, mas não vai suspender a execução. Então, ó, aqui nessa questão da suspensão da execução, a gente vai puxar o 899 da CLT, que fala que não tem efeito suspensivo, só efeito devolutivo. Ok? Tranquilo? Recurso ordinário. Não, pô, você não tem uma sentença, não tem nada, você tem uma decisão na execução. Você não tem, perdão, você tem uma decisão de inadmissão. Agravo de instrumento, 10 dias, já errou.
Recurso ordinário, 10 dias, já errou, não é recurso ordinário. Agravo de instrumento, porra, 5 dias? Não. Suspensa a execução? Não. Então estava fácil realmente essa questão aqui, eu acho que todos vocês iriam acertar, esperar que no seu TRT caia uma questão dessa, né? Para você acertar bacana. Vamos para 29 de 30, então finalzinho já da nossa aula, o Perseu, bora lá, Perseu, advogado, registrado em carteira, ó, atuando em causa própria na Justiça do Trabalho em face do seu ex-empregador, pode atuar em causa própria? Claro, o que acontece? Se eu sou advogado, eu não preciso contratar um outro advogado, não, eu mesmo vou realizar os atos processuais. Quem é seu advogado, Bruno? Eu mesmo, porque eu sou advogado, estou atuando em causa própria, estou ajuizando em face do meu ex-empregador, frigorífico, Polo Sul Limitada, requer condenação, de verbos acessórios, horas extras, para FGTS, indenização do dano moral, honorários advocatícios sucumbenciais. Ó, o tema, honorários de sucumbência. 791A da CLT, já falamos que ele é de 5 a 15%, já vimos que antes da reforma trabalhista só o sindicato recebia, agora não, todo advogado ele recebe. O sindicato continua recebendo, mas todo advogado ele recebe honorários de sucumbência. E se eu estiver atuando em causa própria? Também. Você não é advogado? Sou. Então, independentemente se você é advogado de alguém ou seu próprio advogado, você vai receber os honorários de sucumbência. É isso que vai responder a questão, está no 791A da CLT de forma explícita. Então, ó, com base no que prevê a CLT, na hipótese de procedência, o pedido de honorários, ele deve ser julgado que procedente. Bora lá, ó, procedente. Honorários em causa própria? Sim, procedente. Podendo o juiz fixar os honorários de 5 a 15%, como nós já falamos, percentual mínimo de 5 sobre o valor que é resultado da condenação, até o limite de 15%, ok? Vamos voltar aqui, olha a letra A, improcedente, porque no processo de trabalho só são devidos honorários se tiver assistência do sindicato, já dizemos, isso ficou para trás, isso é antes da reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, o sindicato recebe, o particular recebe, todo mundo, ok? Depois, C, improcedente, eis que não são devidos quando a parte atua em causa própria, errado. Procedente, mínimo de 10 e 30, não, 5 e 15. E acredite em mim, várias questões até hoje sobre honorários de sucumbência, a gente acertava só lembrando do percentual. 5 a 15, rapaz, eu só sei que honorário de sucumbência no processo de trabalho é 5 a 15, o cara acertava a questão. Ele eliminando ali, ponto. Acertava. Procedente, podendo o juiz fixar honorários máximo de 10%, não. Então, ó, já matamos ali a nossa letra B da questão 29. Vou passar aqui para 30 agora. Vamos lá. 30 e última questão. TRT do Espírito Santo, aqui da minha terrinha. Então a gente termina a aula de hoje aqui com o TRT da 17ª do Espírito Santo, lá de 2022. Então, Belarmino, ele está litigando na Justiça do Trabalho em face da sua ex-empregadora, a loja de imóveis Pau a Pique, estando o processo na fase de execução, não encontrando bens da mesma para fazer frente à execução. Instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios no polo passivo. Nessa situação, com base na CLT, os sócios terão, após serem citados, o prazo de... Aqui tem uma lacuna. Para se manifestarem acerca do pedido e, na hipótese de ser julgado procedente, os sócios poderão interpor. Aí tem uma outra lacuna aqui.
no prazo de outra lacuna. Deixa eu ver se é isso mesmo. São 3 lacunas aqui. Então, prazo, interpor o recurso X no prazo Y. Então, vamos lá. Artigo 855-A da CLT, novamente, que vai nos remeter aos artigos 133 a 137 do CPC. Dentro do procedimento, meus amigos, o que acontece? Eles são citados para apresentar defesa em 15 dias. Então, primeiro aqui, a gente já vai anotar, eu tenho um prazo de 15 dias, tranquilo? Depois, interpor que recurso? Olha aqui, eu estou na fase de execução. Se eu estou na fase de execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Se é o agravo de petição, prazo de 8 dias, porque é o prazo de interposição de todos os recursos trabalhistas, com exclusão de embargo, dos embargos de declaração, né? Então você tem aquela regra geral de 8 dias. Então eu tenho 15 dias para a defesa, vou interpor o agravo de petição no prazo de 8 dias. Isso daqui, ó, vai fazer com que seja B de Bruno. 15 dias para manifestação, agravo de petição 8 dias. Olha como você matava aqui. Agradecimento 15 dias, processo de trabalho não. 10 dias, não. Recurso ordinário na execução, não. Aí você poderia ficar entre B e D, 15 ou 10 dias. Aí você tem que lembrar que são 15 dias, aí decoreba mesmo, não tem jeito, 15 dias para a manifestação. Ok, galera?